Oi, eu sou a Ana Lu, Oi, eu sou a Amanda. e esse é o Só Mais Uma Coisa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o ano de 2026. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast de 2026. Nós estamos muito orgulhosas. Feliz Ano Novo! Feliz ano novo! Muita luz, prosperidade pra gente. A gente merece, todas nós, ouvintes. E nós também. E nesse episódio a gente resolveu dedicar para falar um pouco sobre os nossos objetivos, as nossas metas, o que a gente espera para 2026 e como que a gente pensa que a gente quer chegar lá, né? A gente tem algumas perguntas que a gente vai responder sobre isso. Se vocês quiserem fazer esse exercício também, muito legal, a gente vai disponibilizar um material para vocês também poderem preencher, que nem a gente fez com as resoluções de 2025. E eu espero que vocês gostem. E amiga, você quer falar alguma coisa sobre? Quero. Gente, eu acho que é muita coincidência dia primeiro ter caído numa quinta-feira. Eu acho que é um sinal que Só Mais Uma Coisa vai muito bem. Enfim, Sim! se você tá escutando esse episódio no dia que sai, que é dia 1º de janeiro de 2026, você é real, assim, você é muito fã. E eu aprecio muito você estar aqui. Porque eu nem sei se eu vou escutar esse episódio no dia que vai sair. Mas, provavelmente vou. Mas a gente vai fazer esse episódio mais ou menos no mesmo formato que a gente fez o de refletindo sobre 2025. São umas perguntas parecidas. Mas uma novidade que a gente não falou no episódio de 2025 é que a gente criou uma comunidade no WhatsApp pra facilitar isso. Sim. Então, se você quer ter acesso ao PDF, imprimir as perguntas e responder você, vai lá. O jeito mais fácil é você entrar na nossa comunidade do WhatsApp e imprimir o PDF. A gente vai disponibilizar a comunidade no Instagram, vai ficar disponível aí pra vocês, provavelmente nos destaques. Então, isso é um comunicado importante pra vocês. Se você quiser, pode pausar o podcast agora e imprimir, porque eu acho que vai ser bom você responder enquanto a gente responde também, fazer isso em conjunto. E eu também queria saber, porque, amiga, eu não sei você, mas eu senti que a gente tá muito atrasado em relação à internet toda, em relação a reflexões de 2025 e objetivos pra 2026. Eu sinto que todo mundo já falou sobre isso. E a gente tá gravando esse episódio no final de dezembro. Então, nossa, eu tô tipo, ai, amiga, lançar isso no começo de janeiro já é em cima da hora demais. Quando a gente planejou, parecia fazer sentido. Mas eu não sei, vocês aí já planejaram 2026 de vocês? A gente tá vindo aqui numa hora errada. Contem aí pra gente, porque em 2026 a gente vai continuar fazendo episódios, então pode ser que ano que vem a gente mude um pouco essa programação pra acomodar vocês mais. Amiga, eu tive exatamente essa sensação hoje, quando, antes da gente gravar esse episódio, eu Uhum. quase falei pra você, e se a gente lançasse esse episódio antes da virada do ano? É. Mas não tem como, a gente já se planejou pra fazer desse jeito, é como vai ser. E assim, eu acho que é interessante porque também nunca a gente tá atrasado pra fazer as nossas metas também. Eu Uhum. fiquei pensando um pouco nisso, eu falei, Boa. porra, mas a gente tá atrasado em quê? Vai ser dia 1º de janeiro, tipo, você ainda tem. Porque, por exemplo, pra mim, janeiro é um mês off. Tipo, por mais que eu tenha que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas, é um mês que eu não considero o mês do ano que eu tô vivendo, entendeu? É. Porque ainda é aquela fase que as pessoas estão falando feliz ano novo, ninguém ainda tá em São Paulo. Por exemplo, a gente mora em São Paulo, né? São Paulo fica muito vazio em janeiro. Uhum. Então dá uma sensação assim de tipo lar vazio, assim. E eu sinto que a vida realmente, o ano realmente começa pós-carnaval, que é quando, É tipo, clássico. a gente tem a despedida da várzea, que foi janeiro. Uhum. E se despede do verão, e aí eu acho que realmente é quando o ano começa, assim. Eu tenho muito essa sensação, e é quando realmente eu sinto que eu começo já a me conectar muito mais com o ano que eu tô. Então, acho que a gente não tá atrasada também. Acho que isso é uma coisa que talvez a gente possa repensar pro ano que vem. E eu Uhum. tive essa sensação hoje de manhã também. A gente tá gravando num sábado, e todo sábado eu saio pra correr, né? Aí eu tava correndo, aí eu tava vendo as pessoas, e tipo, o lugar que eu corro geralmente é muito cheio, e hoje já tava super vazio. E aí eu já fiquei tipo, meu Deus, todo mundo já viajou pro ano novo. Uhum. E hoje, detalhes, o dia que a gente tá gravando é dia 20 de dezembro, e eu fiquei, meu Deus, vamos lançar esse episódio então semana que vem, porque a gente precisa falar disso com as pessoas, assim. Uhum. Mas também, assim, dia 1º de janeiro tá super no tempo pra você fazer as suas metas, pra você pensar o que você quer fazer. Tipo, não sei como é que o 2025 de vocês foi, mas o meu foi um ano muito corrido e eu Uhum. tava precisando de um pouco mais de calma nesse final de ano, até pra conseguir construir as coisas com mais equilíbrio pra 2026, então, não sei. Eu concordo, amiga. Eu acho também, se você tá escutando esse episódio
no meio de janeiro ou em fevereiro. Nunca é tarde demais pra você colocar metas, pra seguir. Esse período de ano novo é só, aquele momento que você para e fala, não, esse ano vai ser diferente. Mas não precisa ser assim. Você pode parar em junho e falar, meu Deus, vamos mudar o rumo desse ano. Então tá tudo bem. O ano novo é uma data simbólica, ele não significa muita coisa. Então, que nem a Ana Lu falou, você pode mudar ao longo do ano, não tem problema. É que é muito legal, assim, ter o ano novo como um corte pra gente poder traçar os nossos objetivos, mas também não tem muita regra, né? Exato. Enfim, outra mensagem que eu queria passar é que eu vi muitas pessoas, eu fiz inclusive um TikTok sobre isso, já fazendo a propaganda no meu TikTok, que eu vi que muitas pessoas se relacionaram, pessoas falando que não conquistaram tudo que elas queriam conquistar em 2025, enfim. Mas exatamente por isso eu acho importante você primeiro refletir no seu 2025. Então, se você não escutou nosso último episódio, eu recomendo que você escute, porque às vezes você conquistou muito mais coisa do que você imagina, talvez não tenham sido coisas grandes, mas talvez você tenha passado muito tempo com a sua família, sabe? Coisas que você valoriza. Mas também, uma coisa que a gente já falou aqui no episódio, no podcast algumas vezes, é que às vezes as coisas não vão acontecer com você sem você fazer nada. Então eu acho muito importante você colocar esses objetivos e você pensar neles ao longo do ano, porque pode ser que você comece um movimento de fazer realmente as coisas acontecerem na sua vida. Gente, objetivos, muitas vezes quando você se compromete a eles, óbvio, tem fatores externos, mas às vezes eles se realizam. Então, acho muito importante esse momento de traçar objetivos, principalmente de escrever. Eu acho que escrever e botando eles pra fora, você concretiza um pouco mais esses sonhos. Não, total. Acho que, enfim, é uma coisa que eu nunca fiz, mas acho que é algo muito legal. É você fazer o famoso vision board, né? Que Uhum. é, enfim, colocar os seus objetivos, as coisas que você quer na sua vida, e você conseguir olhar isso quase que diariamente, se não diariamente, semanalmente, pelo menos, pra você se lembrar das coisas que você quer. O que, enfim, acho que a gente já falou isso várias vezes no podcast, né? Que por mais que às vezes você não vai conseguir as coisas de cara e que, enfim, não vai ser fácil conquistar tudo que você quer naquela lista, que parece muitas vezes impossível, ter, ter aqueles grandes objetivos como um norte do que você tá fazendo é muito importante, até pra você ter um pouco Exato. mais de propósito na sua vida. Às vezes ficar um pouco mais em paz, sabe? Nossa, tô sofrendo aqui, tô passando por essa situação de barril, literalmente, porque eu quero conquistar isso. Isso tem um significado por trás. Eu acho que isso faz muito mais sentido. Assim, a vida fica com muito mais sentido se a gente tem, enfim, constante contato com os nossos objetivos, né? Sim, Então, concordo. Enfim, depois dessa longa introdução, vamos começar, amiga? vamos começar, sim. Tá, a primeira pergunta é: com quem eu quero passar mais tempo em 2026? Putz, então, eu falei que eu queria passar mais tempo com os meus amigos Uhum. e também que queria passar mais tempo com a minha irmã. Ah, Eu falo muito dela no podcast. Bom, a minha irmã começou a trabalhar esse ano e eu trabalho também. E também por conta do trabalho eu acabava que não via muito ela com tanta frequência. E assim, eu e ela, a gente tem uma relação muito intensa, assim. A gente é muito próxima, mas a gente também briga muito. Enfim, normal. duas mulheres. Exato. Só que, não sei, esse ano, assim, eu tava repensando, eu vi ela muito pouco e, tipo, isso foi muito, muito difícil, assim. É porque eu não tava me ligando o quão difícil era, sabe? E também porque às vezes a gente tem muita intimidade. Sei lá, eu chego em casa e a minha irmã não quer ficar comigo, ela quer ficar no quarto dela, cansada, sabe? Então, por mais que a gente às vezes estivesse no mesmo ambiente, a gente não tava junto efetivamente e junta bem, assim, sabe? Eu acho que era isso, assim, que eu queria passar mais tempo com ela, ter mais tempo de qualidade, sabe? Com a minha irmã esse ano Total. de Fazer mais planos, 2026. assim, com ela. Exato, exato. E saber aqueles dias assim, amiga, você tem irmão, você sabe como é que é Uhum. também, que é, mas pessoas que não têm irmão, enfim, às vezes ter irmão é uma companhia que você não precisa ser ninguém, assim, você não tem que vestir nenhuma máscara social. E às vezes você só pode ser tipo a sua versão mais pura, assim, de você mesmo e falar as maiores atrocidades e tá tudo bem. Total. E isso é muito bom e é uma coisa que eu senti muita falta esse ano. Então, quero ficar mais com os meus amigos, principalmente, assim, os meus amigos da faculdade, que são as pessoas que eu não vou ver com tanta frequência, então eu não quero deixar de vê-los. Também os meus outros amigos fora da faculdade, que eu já vejo com menos frequência, então é isso, assim, são essas as pessoas. E você, amiga? Ah. Amiga, eu coloquei meus avós, que eles não estavam morando em São Paulo, e agora eles estão morando em São Paulo, então eles estão mais fisicamente próximos de mim, e eu quero aproveitar essa proximidade física Sim. pra, enfim, sei lá, almoçar lá na casa deles mais vezes, esse tipo de coisa. Meus pais,
Tipo, que é gente com quem eu já passo muito tempo, então, ok. Meus amigos, que eu já tenho. E novos amigos. Eu já comentei isso no episódio passado. Que esse não foi um ano que eu fiz tantos amigos. E, tipo, normal. Exato. Mas, que nem a gente falou no nosso primeiro episódio. Agora que a gente saiu. Gente, amiga, a gente se formou da faculdade, meu Deus. Sim. Agora que a gente se formou da faculdade, fazer novos amigos vai ser muito mais difícil, eu acho. Porque a gente. Enfim, eu frequento, ok, o meu trabalho todos os dias, e aí, ok. E que mais, sabe? Onde eu vou fazer mais amigos? E eu não quero entrar nesse Sim. ciclo de, sei lá, entrar na vida adulta e ter pouco contato com meus amigos, e ter pouco contato com gente nova e não fazer muitos amigos. Eu quero ser uma pessoa sociável na minha vida adulta, então eu acho que eu já quero começar a trabalhar nisso agora. Sim, acho que isso é muito importante, assim. Eu tava escutando aqui, amiga, você não corre, mas, tipo, tem um negócio que se chama, tipo, os running clubs, que são, tipo, clubes de corrida, que não é, tipo, assessoria e nem gente que é muito profissional em corrida. E aí eu escutei um podcast sobre uma menina falando sobre isso. E ela falou que é muito legal, tipo, tem poucos espaços que a gente faz esse tipo de coisa, porque um running club, ele é, tipo, correr, as pessoas correm, tipo, foda-se. E depois elas vão, tipo, pro bar, sabe? Vão pra, tipo, festa. E eu fiquei muito curiosa pra isso, assim, porque eu corro e eu falei, putz, é uma oportunidade, às vezes, de você conhecer De muitas conhecer outras pessoas. pessoas. Exato. Então, não tô falando de correr, mas, enfim, às vezes arranjar um hobby que você vai ter contato com outras pessoas, sabe? Sim. Não sei. Eu viajei sozinha recentemente, depois eu quero contar um pouco mais sobre isso, mas eu fui num omakase. Eu não sei se vocês sabem o que é omakase. Eu não sei, É, amiga. é tipo um menu, é um menu degustação que japonês. Então você senta num balcão e aí o chefe ele começa a preparar com base nos peixes que ele seleciona. Ah, O que eu fui eram tipo 12 etapas. Eu nunca tinha ido, tá, gente? Eu sempre fui em rodízio que de japonês. chique. Ah, Mas eu tava sozinha, viajando sozinha, e aí eu falei, ah, foda-se, vou me mimar. E aí eu fui nesse lugar. E foi uma experiência muito legal, porque eu conheci muita gente que, tipo, gostava de comida japonesa e com backgrounds muito diferentes, assim, e a gente ficou conversando e, tipo, era uma mesa, assim, de comida. E eu fui completamente sozinha. E tinham muitas outras pessoas que estavam sozinhas. No grupo que eu tava, só tinha um casal. Então o uhum. resto foi todo sozinho. E é muito legal, assim, você faz amizade, sabe, nesses lugares e tal. Sim. Como eu não tava em São Paulo, tipo, eu fiquei meio assim também de fazer muita amizade, porque não era minha cidade. Mas depois, quando eu voltei aqui, eu fiquei, putz, acho que eu quero fazer isso de novo aqui em São Paulo, tipo, pra conhecer gente aqui, sabe? Que é uma experiência muito legal. Não sei, isso. Eu não tô falando pra você fazer isso, mas são coisas que eu vi, Não, são assim, que boas eu acho que sugestões, amiga. são. Porque, tipo, além de colocar esses objetivos pra nós mesmos, eu acho que é importante a gente pensar muito como a gente vai alcançar esses objetivos. Hum. Porque só colocar eles aí não adianta muita coisa. É, e eu acho que uma coisa que faz muita diferença é você fazer as coisas sozinha, sabe? Por mais que seja muito difícil. Tipo, Uhum. eu entendo super, sabe? É que eu sempre fui uma pessoa muito independente, eu sempre gostei de fazer as coisas sozinhas. Mas muitas vezes eu fazia coisas que eram muito individuais. Esses ambientes sociais, às vezes, que você quer conhecer novas pessoas, é legal você ir sozinha, porque quando você tá com uma amiga, ou um amigo, enfim, ou seu namorado, sua família, você geralmente fica com essas pessoas. Você não vai se abrir pra outras, sabe? Eu conheci muita gente fazendo essa viagem sozinha, e eu sabia que isso ia acontecer, justamente porque eu estava sozinha. Então Uhum. você tá muito mais aberta a conhecer as pessoas, e as pessoas também estão muito mais abertas pra conhecer você, sabe. Nossa, isso é um adendo. Não tem nada a ver com a pergunta, mas, amiga, eu comprei um show que eu vou completamente sozinha ano que vem. Que Que é de uma tudo! banda que eu amo muito, assim. Aham. E, tipo, eu me arrependi muito. Eles já fizeram show aqui no Brasil e eu me arrependi muito de não ter ido. E eu não fui justamente porque, primeiro, que era no meu aniversário o show e eu queria passar com a minha família, ok? Mas um motivo principal, eu acho, não foi meu aniversário, mas foi porque não tinha ninguém pra ir comigo. Que eu não conheço ninguém, assim, que gosta da banda que nem eu e tá disposto a ir pagar uma bala, assim, no ingresso. Uhum, E eu fiquei, tipo, tá, não vou sozinha, então. E eu me arrependi muito, 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 muito de não ter uhum. ido. Que é uma banda que eu gosto muito. Aí, mano, eu comprei. E é isso, vou sozinha. Amiga, sim. E é muito legal, e é muito libertador fazer essas coisas sozinha, e você vai fazer amizade lá, se prepare. Eu espero. Eu acho que é um ambiente propício pra fazer amigos. É, é Principalmente muito quando vocês bom. têm um interesse em comum, já que é a banda. Mas enfim. Exato. Quer passar pra próxima, amiga? Vamos pra próxima. Segunda pergunta: que habilidades eu quero melhorar em 2026? Amiga, eu coloquei habilidades bem literais mesmo. Eu coloquei Aham. teclado,
que eu comentei no episódio passado, que foi um instrumento que eu comprei em Uhum. 2025. Eu comecei a fazer aulas, só que, enfim, instrumento, eu acho que como qualquer habilidade, se você não pratica em momentos fora da aula, você não melhora muito. E eu não tive muitos momentos fora da aula pra praticar, tipo, realmente foi uma questão de tempo. Mas também esse ano pode ser que eu tenha um pouquinho mais de tempo, mas eu tenho que fazer esse tempo também, sabe? E, enfim, eu quero melhorar nessa habilidade, porque eu acho que eu tenho potencial de melhorar muito se eu sentar e me esforçar. Uhum. Cozinha. Eu nunca cozinhei muito, porque a minha mãe cozinha muito bem, então eu nunca tive a necessidade de, tipo, cozinhar pra mim mesma. Então, tipo, eu acho que isso sabe? Vou deixar a minha mãe cozinhar a comida maravilhosa que ela já cozinha. Mas aí eu fiz intercâmbio e eu percebi que, tipo, mano, se eu sigo uma receita, eu cozinho bem ok. E não é uma habilidade que eu quero perder, não é uma. Enfim, e eu perdi bastante já desde que eu voltei do intercâmbio, então eu quero voltar meio com esse hábito. É meio difícil com a rotina corrida, mas eu acho que agora que a gente formou da faculdade eu consigo fazer mais tempo pra cozinhar. E uma outra habilidade que é dirigir, porque eu sou bem aquelas divas que pegaram a CNH só pra eu continuar pegando transporte público. Então, eu também não tenho nenhuma necessidade de dirigir na minha vida atual. Tipo, pegar transporte público faz muito sentido pra mim. Mas, sei lá, vai ver, tem uma emergência, vai ver, eu preciso, sei lá, eu quero Vai ver, viajar, você quer sabe? viajar. Exato. Exato. É bom saber dirigir. Enfim, é isso, amiga. E o seu? É muito legal, adorei. Nossa, adendo, eu adoro cozinhar, só que eu também não tenho muito tempo. E eu Uhum. sempre cozinhei, porque meus pais são separados. Então, também teve muitas vezes que eu tinha que cozinhar pra sobreviver. Então, e a minha família sempre, tipo, me colocou pra cozinhar, assim, meus 2 pais cozinham super bem, mas eu eu sei cozinhar. E sobre dirigir, cara, é importante. Eu também estava pensando nisso, eu preciso correr atrás da minha CNH. Pra quem não sabe, eu tive a minha skin driver, eu tive carro uma época, eu dirigia e tals, até eu Parece ter que a foi, minha tipo, carta umas 2 cassada. vidas atrás, eu acho, amiga. Exato, exato. E assim, sem querer ofender, eu dirigia muito bem, só que, Sim. enfim, eu parei e eu não tenho carro agora, e eu também vivo super bem com transporte público, não é uma coisa que eu sinto necessidade, mas às vezes eu sinto, principalmente pra viajar. Porque eu acho que se Sim. eu tivesse pelo menos uma carteira e soubesse dirigir, pudesse alugar um carro, Uhum. tipo, isso já ia me facilitar muito, porque muitas vezes eu preciso depender dos meus amigos que têm carro, Exato. toparem ir, e às vezes, sei lá, eu acho que eu posso estar até sendo um pouco folgada, sabe, não sei, Uhum. tipo, Fulano dirige, enfim. tá tudo bem. Exato. E às vezes fulano não quer dirigir, tipo, Uhum. poder dividir isso com as pessoas, porque é cansativo dirigir, enfim. Sim, amiga, eu entendo muito. Mas, é. Então, dirigir eu acho que é uma habilidade que é legal, assim, pra 2026. Eu não sei se isso vai ser uma meta pra mim, porque as Uhum. minhas metas são bem diferentes. Ah, conta. Uma das minhas habilidades que eu quero desenvolver em 2026 é a respeito do nosso podcast, assim. Eu sinto que tem muita coisa que eu ainda preciso desenvolver em mim, porque eu realmente não sei. Acho que muito da parte também de, tipo, publicidade, tipo, aprender mais sobre design, pra poder fazer mais arte pro nosso podcast. Isso é uma coisa que eu quero muito aprender. Eu tô com o Canva Pro, mas eu não sei usar todas as funcionalidades dele, então eu quero, sabe, enfim, eu quero muito que a gente tenha uma É. marca, assim, Pra sabe? quem Acho não que a gente já. sabe, a Amanda faz todas as artes do nosso podcast lá no nosso Instagram. Então, aquelas coisas lindas que vocês veem no Instagram, é tudo a Amanda que faz. Inclusive, sigam a gente. Assim, artes lindas, lindas, mais ou menos, assim, é que eu sou uma pessoa que eu gosto de, tipo, eu gosto de coisa bonita, então, acho que eu sempre tive, tipo, um lado estético, assim, mas eu não sei fazer muita coisa, e eu queria muito, tipo, realmente aprender, assim, pra conseguir fazer um Total. trabalho melhor. E também, com relação ao nosso podcast, sobre a minha micro carreira de influencer, isso é uma coisa Uhum. também que eu quero investir em 2026. Que não é uma Total. habilidade natural minha, tipo, não é. E é algo que eu tô desbravando um pouco agora também no TikTok, e agora que eu tô saindo do meu antigo trabalho, eu acho que eu vou investir um pouco mais nisso, porque o meu próximo trabalho é mais tranquilo com relação a isso. Então, acho que, enfim, ter mais constância e também, enfim, pensar mais em estratégia pra poder fazer nosso podcast crescer e, enfim, acho que essas são as habilidades que eu quero desenvolver pro podcast, sabe? Eu acho que São boas são coisas habilidades, amigas. que foram Total. coisas que eu fiquei pensando, eu falei: "Putz, acho que serão coisas que eu queria, sei lá, melhorar". Mano, é uma Mas boa. E é estratégico, amiga. Vai bombar ano que vem. Vou passar pra próxima, então, pra gente responder rapidinho. boa, Que boa. qualidade pessoal eu quero desenvolver? Meu, qualidade, eu acho que também
sobre a capacidade de, tipo, oratória, sabe? Também pensando no Hum. podcast um pouco. Amiga, eu acho que você tem uma oratória maravilhosa, assim. Eu acho que eu tenho uma oratória boa, mas tem algumas vezes que eu fico, ai meu Deus, eu poderia falar muito menos, tipo, que nem Nossa, eu já falei umas 50 vezes aqui. E também esse toda hora, sabe? Eu acho que nossa, eu eu faço corto muito muito os S que a isso. gente fala, gente. Eu falo muito, exato. E isso dá muito trabalho também pra editar. E eu também acho que não fica uma comunicação tão bonita, sabe? Então eu acho Total. que isso eram coisas que eu queria desenvolver, Uma das habilidades que boa, eu velho, eu não tenho, tinha assim. pensado nisso. Eu E você, amiga? pensei numa coisa que você falou no episódio de 2025, então, o episódio passado. Eu coloquei me estressar menos com pequenas coisas. Não sei se é necessariamente uma qualidade pessoal. Eu acho que é. Esse ano eu me estressei muito com pequenas coisas. Tipo, ai, tô atrasada, automaticamente eu fico insuportável. Uhum. Então, ai, só aceitar que eu tô estressada, tentar não me atrasar, enfim, esse tipo de coisa. Mas é uma qualidade. Não sei se é necessariamente uma qualidade pessoal, mas é uma coisa que eu quero muito trabalhar nesse próximo ano, porque a vida é muito curta pra você se estressar, assim, com essas pequenas coisas. Semana que vem, Escolha ou suas amanhã. batalhas. Exato. Amanhã você não vai lembrar mais desse período, sei lá, de 15 minutos que você se atrasou e você tava super estressada porque você se atrasou. Tipo, não é tão significante na história da sua vida, né? História do mundo. Então, tipo, relaxa. Sim. Bom, vamos pra próxima pergunta. Uhum. Como eu quero que meu dia a dia seja em 2026? Meu, esse é fácil, porque, tipo, sei lá, minha vida é muito regradinha. Então eu fiz, tipo, o roteirinho da minha vida, mas depois que eu escrevi isso no meu diário, eu fiquei pensando, tipo, não, eu quero tentar colocar um tempinho pra uma coisa a mais, enfim. Enquanto eu for falando, eu vou tentar falar isso. Enfim, primeiro acordar, café da manhã, treino ou alongamento, aula de violão ou teclado, eu faço em certos dias da semana, não é todos, eu só faço em um, no caso. Trabalhar, jantar, não mexer tanto no TikTok, ler, dormir. E eu coloquei também que eu quero ter tempo pra filmar e editar ao longo da semana, porque, que nem a Amanda, eu tô tentando ter uma carreira de influencer. Enfim, Nós duas, nós é. vamos colocar esse podcast nos trending topics, entendeu? Vem aí. Estamos trabalhando nisso. Uhum. Mas coisa que a gente já falou no nosso episódio de rotina. Eu também quero colocar tempo nessa rotina pra sair com meus amigos. Eu também quero, sei lá, ter tempo nessa rotina pra coisas mais inesperadas e não completamente regradas. E Sim. você, amiga? Assim, eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser muito tranquila com essas coisas, assim, eu também tenho uma rotina, porque eu trabalho, né? Quando a gente trabalha, a gente precisa ter rotina, senão a gente não consegue fazer as coisas. Mas eu não fiz, tipo, um roteiro do meu dia, porque é como eu enxergo as coisas, sabe? Eu só coloquei prioridades, assim, que eu quero no meu dia a dia. Total. Uhum. E o que eu coloquei e respondi pra essa pergunta foi que eu quero ter mais equilíbrio entre a minha vida pessoal e trabalho, que eu quero manter uma rotina de treinos e principalmente focar na musculação, que isso foi uma coisa que eu deixei muito de lado em 2025. E é muito importante, principalmente pra mim que eu corro, eu fico com muito medo de me machucar, às vezes eu sinto umas dores meio estranhas e eu sei que é porque eu não fortaleci o suficiente o meu corpo. Então, eu quero treinar mais musculação, apesar de eu odiar. Me alimentar bem, também conseguir ver mais os meus amigos e ter mais tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Então, foi isso que eu coloquei na minha rotina. Apesar de não ser uma rotina, são coisas que eu quero que estejam no meu dia a dia, sabe? Sim, são prioridades na sua rotina. Que nem a gente falou no episódio de Exato, rotina, você precisa ter prioridades. É. exato. E eu acho que, enfim, eu funciono muito assim. Eu não sou uma pessoa que eu tenho muito costume de viver um dia igual ao outro, sabe? Eu, na verdade, gosto muito de quebrar a rotina. Tipo, eu Eu não gosto também. de fazer exatamente a mesma coisa todos os dias. Isso me dá um pouco de agonia. Tenho um pouco de dificuldade com isso. Então, eu sempre gosto de, tipo, inovar nas coisas. Tipo, por mais que seja assim, atividade física, eu não vou querer fazer a mesma coisa, entendeu? Eu não vou querer estar no mesmo lugar com as mesmas pessoas. Ou, sei lá, alimentação. Tipo, eu não vou querer comer pão com ovo todos os dias. Eu vou querer comer uma outra coisa. Mas, assim, sabe? Coisas assim, ainda vou estar me alimentando bem, ainda vou estar me exercitando, mas eu quero mudar. Um pouquinho diferente todos os dias, total. Exato, exato. Tipo, eu gosto da minha rotina assim. Tipo, por mais que ela exista, é que trabalho é uma coisa que não dá pra você mudar, né? Uhum. Mas o resto da vida eu gosto muito de fazer isso. Tipo, eu não gosto de ser uma pessoa que repete as coisas, sabe? Isso até é Total. um fun fact sobre mim. Tipo, Hum. se eu gosto de um filme, se eu amo um filme, eu não assistiria de novo. Nisso eu sou diferente. É, tipo, a não ser que eu não goste ou, tipo, eu não tenha entendido alguma coisa, eu assisto e tal. Livro também eu não releio. Tipo, nossa, livro pra mim é mais torturante ainda reler. Porque eu fico Nossa, eu tipo, já revi não, vários livros. exato.
Exato, e isso eu sei que é uma coisa muito comum, sabe? A minha irmã, Uhum. ela é muito assim, tipo, ela lê, ela reassiste. Eu não gosto de fazer isso, eu detesto. E eu acho que vem muito de um lugar que eu já falei isso também aqui no podcast, que eu sou muito apegada ao momento que eu vivi, e eu sei que eu não vou viver de novo, então pra mim é uma coisa, tipo, eu não quero repetir, por que eu vou repetir? Não vai ser igual, Uhum. não vai ser tão bom quanto. Então eu tenho muito isso, assim, sabe? Total. É, Eu não necessariamente sou assim, eu gosto de reviver momentos, mesmo sabendo que eles vão ser completamente iguais. Não sei de onde isso vem. Mas, é. enfim, quer passar pra próxima, amiga? De que hábitos eu quero me livrar? Um clássico, né? Uhum. Mexer no celular. Sim. Mexer no celular sem propósito, porque agora eu quero ser influencer, então, Então tem um tipo, propósito. se eu estiver trabalhando, eu vou Uhum. ter que estar mexendo no celular. Mas vou falar, é um trabalho mesmo, sabe? Tipo, é muito legal, é divertido, enfim, mas dá trabalho pra Dá caramba. trabalho. Tipo, é cansativo e assim, mesmo as coisas do podcast, tipo, amiga, você mais que ninguém sabe muito bem. Uhum. Tipo, por mais que isso não seja o nosso trabalho tradicional, é um trabalho, né? Dá muito trabalho, Então, gente. Editar, gente. exato. Exato, Ana Lu que o diga, sabe? Então, acho que é mexer no celular sem propósito. E Total. você? Gosto. Eu coloquei. Isso eu falei muito no episódio passado. Não levantar na cama assim que o alarme toca. Porque eu tenho muita noção de que, a partir do momento que meu alarme tocou, eu não vou ter uma qualidade de sono tão boa quanto eu tava tendo antes. Tipo, acabou. É melhor eu só levantar. Mas, Sim. nossa, eu quero tanto voltar pra minha cama quentinha. Principalmente, mano, esse dezembro fajuto que a gente tá vivendo tá frio. Aí, tipo. Ai, não quero levantar. Eu quero mexer no TikTok no meu celular. Eu quero. Mano, eu não quero Sim. viver a vida, viver o dia a dia. Aí eu tipo, só fico na minha cama por muito mais tempo do que eu deveria. Então, eu quero me livrar disso. E eu também quero parar de não me defender. Eu sou muito tipo de pessoa que, tipo, uma pessoa fala uma bomba pra mim, eu fico tipo. "Aham", mas eu não me defendo, sabe? Tipo, Aham. eu poderia muito, sei lá, dar uma patada de volta. Tipo, oxe, você me ofendeu primeiro. Eu lembro, eu tinha um episódio da Lela Brandão que ela falou dessa história. Que ela. Nossa mãe. Que ela tinha muito cabelo grisalho antes, hoje em dia ela pinta. E ela viu, sei lá, um colega antigo dela e ele comentou sobre o cabelo grisalho dela, só que de um jeito muito indelicado, sabe? E ela respondeu. E eu fiquei tipo, nossa, que diva. Eu super tentaria, sei lá, fazer uma piada pra pessoa não se sentir desconfortável, mas a pessoa me fez. Eu me senti desconfortável antes. Por que eu tô me preocupando tanto com o que a pessoa tá sentindo? Ela já me fez desconfortável. Sim. Eu tenho muito isso de não querer criar um climão, mas às vezes outra pessoa criou um climão antes de mim. Porque eu tô preocupada com isso, sabe? Então eu quero sair muito dessa tendência de, tipo, ser muito boazinha e. Não dá mais, gente. Chega uma hora que tudo tem limite. Sim. Não, é que pra mim, amiga, eu não te vejo assim, sabe? É muito Sério? estranho isso. Aham. Eu acho você enfim, eu não sei se é porque a gente tem uma relação saudável, graças a Sim, Deus, que eu acho que você se sente mais confortável comigo, mas eu nunca achei você uma pessoa que, tipo, não quer falar, não quer causar intriga. Tipo, é porque não tô falando que, não tem intriga. É por isso que eu acho que talvez também isso não aconteça, não tem essa talvez situação é. de você ter que de ficar numa situação, mas eu sempre achei que você é uma pessoa que se posiciona, sabe. Eu acho que Eu principalmente com nunca pessoas que eu vi não tenho tanta proximidade, eu tenho a dificuldade. entendi, entendi. É, não, com certeza é uma dificuldade, senão você não teria pontuada, né, mas eu só Uhum. queria fazer esse adendo que eu acho você uma pessoa É. Ou quando são coisas que se muito posiciona absurdas, assim. amiga. Tipo, tem umas Ah, coisas muito tá. absurdas que eu primeiro fico em choque e depois eu penso, sabe? Tipo, eu acho que várias pessoas têm isso. Eu vi uma menina no Sim, TikTok esses dias que ela estava, tipo, no lounge, assim, do aeroporto e um cara virou pra ela e falou, tipo, comer que é bom nada, né? Que, tipo, aparentemente ela era muito magra e ele ficou, tipo, aham, por que você não tá comendo? é, Aí ela, tipo, depois postou um TikTok, tipo, nossa, e agora eu tô pensando várias respostas que eu poderia dar. Eu sou muito essa sim, pessoa. Mas, tipo, foi um comentário muito absurdo. Tipo, óbvio, você vai ficar em sim. choque. Mas eu quero ser mais rápida, assim, tipo, mesmo por comentários absurdos. É que eu acho que eu também tenho essa dificuldade, tá, então nesses casos, assim, porque, meu, quando a pessoa falou uma coisa muito absurda, tipo, gente, esse ano teve uma pessoa que questionou a minha capacidade cognitiva. E e aí eu fiquei muito em choque, assim, Total. sabe, quando isso aconteceu, eu não sabia muito bem como reagir. E Uhum. olhando pra trás, eu também já pensei em muitas respostas. Eu também já sofri muito com relação ao meu corpo, tipo, das pessoas falarem muito do meu corpo. E também eu não sabia muito reagir, eu só ficava chateada. E hoje em dia, tipo, eu não falo do corpo de ninguém e eu não aceito que falem do meu também. Tipo assim, vai falar Sim. do meu do quê? Tipo, Uhum. não tem que falar nada. Mas, é difícil. Acho que, as pessoas que tinham que melhorar, na verdade. É, sim, tem isso também. É, mas tá, que hábitos eu quero cultivar em 2026? Eu vou me repetir um pouquinho.
Eu coloquei cozinhar mais, me alongar. Nossa, eu sinto muita falta de, tipo, me alongar. Eu sinto que meu corpo fica muito mais à vontade no mundo quando ele tá alongado. Voltar a escrever no meu diário, porque, que nem eu comentei no episódio passado, esse não foi um ano que eu escrevi muito no meu diário. Então, 2026 eu quero que seja um ano que eu escreva muito no meu diário. Voltar a tocar instrumentos com mais frequência. Antes, gente, quando eu tinha um tempinho pra tocar o violão, eu tocava violão. E 2025 não foi um ano que eu fiz isso. Eu acho que também foi um ano, tipo, muito de... A gente já comentou isso. Às vezes, quando você tá muito cansada, você não quer se mexer. E você vai mexer no Sim. TikTok, tá tudo bem. Mas eu não quero chegar nesse nível de cansada muitas vezes em 2026, entendeu? É Sim. meio que isso o objetivo. E você, amiga? Sim, também vou me repetir. Acho que o hábito que eu quero cultivar é fazer musculação. Gente, desculpa, eu sei que pode parecer muito fútil, mas isso é muito importante pra mim. Então, isso com certeza é uma coisa que eu quero fazer mais, assim, no ano que vem. Tá, podemos passar pra próxima? Podemos, amiga. A próxima é: como eu quero me lembrar de 2026? Essa é muito boa. Ai, eu quero me lembrar como um ano divertido. Uhum. Nossa, essa é uma ótima resposta. Eu Uhum. quero muito que seja um ano que eu olhe pra trás e falo, cara, esse ano foi muito legal. Assim, não sei, eu acho que eu tô meio cansada de falar que tal ano foi muito difícil, sabe? Nossa, total. Eu Não. acho que é assim que eu quero que 2026 seja. E, assim, não tô falando que eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas tô trabalhando pra isso, assim, quero que seja um ano muito legal. Total. Eu gostei E muito da sua você? resposta, amiga. Eu acho que eu também tô nessa mentalidade de. Peraí, eu vou falar de novo, porque eu quase falei mensalidade. What Eu também, falha, eu também tô muito nessa mentalidade de que 2026 seja um ano leve. A gente, ok, é meio um choque não fazer mais faculdade. Mas também é tipo meio que um peso que a gente deixa pra trás, porque era uma coisa que me causava muito estresse. Então é o primeiro ano que eu não tô fazendo nada, e é um ano que isso foi um conselho de uma professora. Tipo, foquem na carreira de vocês esse ano, não façam muita coisa, não se sobrecarreguem. Se vocês querem fazer um mestrado, qualquer coisa a mais, façam em 2027, mas 2026 que seja um ano de descanso. Mais ou menos. E eu gostei, eu peguei isso muito literalmente. Mas eu escrevi aqui Uhum, como um ano de sucesso pro podcast, porque eu acho que a gente tá trabalhando muito pra isso. Eu não sei se vocês sim, perceberam, recentemente eu e a Amanda, a gente tá, tipo, botando mais esforço no podcast e também na nossa criação de conteúdo no TikTok, tipo, meio fora do nicho podcast. Mas a gente realmente quer que isso tenha muito sucesso e eu acho que esse trabalho, esse esforço vai valer a pena, assim, ao longo tempo. Tipo, a gente vai começar a ver resultados em 2026. Eu também coloquei, eu quero lembrar de 2026 como um ano com boas e muitas viagens. Porque tipo, eu viajei, fiz uma viagem muito legal em 2025, mas eu quero explorar mais o Brasil, eu quero fazer mais viagens curtas também, eu acho que, nossa, isso é muito bom, sei lá, você pegar um final de semana e ir pra praia. E antes eu não tinha tanta liberdade pra fazer isso, porque, sei lá, tinha um trabalho da faculdade, eu fazia muita coisa da faculdade no final de semana. Principalmente agora que a gente já trabalha, enfim. E agora eu não tenho isso. Tudo bem, às vezes vai ter que trabalhar um pouquinho no final de semana. Mas, tipo, não é vou ter que sentar e passar 5 horas escrevendo um texto pra faculdade, sabe? Eu acho, sim. sei lá, espero ter mais liberdade pra viajar em final de semana. Não sei como vai ser. Mas isso é um objetivo que eu tenho. E um ponto sobre 2026 vai ser um ano que vai ter muita emenda de feriado. Então, ah, gente, eu vou ser a rainha também, porque agora eu vou pra um trabalho que eu vou poder trabalhar remoto. E o meu trabalho atual era 100% presencial. Então, nossa, isso tá total nos meus planos, assim, sabe? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar. Tipo, mesmo 2025 sendo um ano muito difícil, eu ainda acho que eu viajei até um tanto, assim, sabe? Tipo, Uhum, pelo Brasil também, porque eu não tinha como viajar. Eu quase não uhum. tirei férias. Mas mesmo assim, tipo, com pouco dinheiro que eu tinha, eu falava, mano, foda-se, eu vou, eu não tô nem aí, eu amo viajar, então, amiga, conte comigo também se você quiser companhia. Nossa, vem aí, só Mas mais uma coisa, viaja. uhum, só mais uma coisa, roteiro de viagens. E não só isso também, acho que, meu, viagem sozinha, isso é muito legal, tipo, top Nossa, dicas, isso é uma assim. coisa que eu não fiz no intercâmbio. Eu acho que muita gente que faz intercâmbio tem essa experiência de viajar sozinho. Eu tenho uma amiga muito próxima também que fez intercâmbio. Ela, tipo, tava planejando uma viagem sozinha. Tipo, isso foi uma coisa que ela botou na prática. Eu não botei na prática, portanto, eu não fiz. Tipo, de viajar sozinha, fazer uma solo trip. Eu não tenho essa experiência. Pra mim foi uma grande dificuldade minha ficar sozinha. Tipo, os poucos dias que eu fiquei lá em Turim sem amigos foi uma grande dificuldade. Eu fiquei tipo, e aí, o que que eu faço?
Então, Sim. nossa, isso é uma grande dificuldade que eu tenho eu comigo mesma. Então eu precisava muito, sei lá, ir mais ao cinema sozinha. Eu fui ao cinema sozinha pela primeira vez ontem. Véi, Ah, caraca! parabéns, amiga. Pequenos passos, pequenos passos. E foi legal? Foi, eu fiquei pouco tempo, tipo, não foi um rolê, assim, foi meio eu arrumei um tempo, assim, inesperado, e eu fiquei tipo: "Nossa, eu vou para o cinema". É assim que começa. Tudo começa indo no cinema sozinha, gente. Tudo começa Ir no amo, cinema amiga. sozinho eu acho que é o primeiro passo. Eu sou fã de cinema sozinho. Mas tá, vamos passar pra próxima. Qual que é o seu maior objetivo em 2026? Eu É, coloquei fazer o podcast crescer, sim. eu coloquei do podcast, mas eu vou falar outra coisa também, só pra não ser repetitiva. Porque assim, não, de verdade, eu acho que essa é a minha maior meta pra 2026 mesmo. Eu quero muito que o podcast cresça, tipo, muito assim. Mas eu coloquei outra coisa também que eu acho que é um objetivo. Eu não sei se eu vou conseguir conquistar ele, mas é de finalmente conquistar 100% da minha independência esse ano. Tipo, eu queria muito sair de casa. Assim, eu nem sei se eu deveria estar falando isso no podcast, mas foda-se, né, gente? Já exponho muito minha vida aqui. Mas eu quero muito sair de casa, eu quero muito ser independente da minha família, eu quero muito que esse plano, tipo, se materialize, assim, isso é um grande sonho meu. Eu não sei se isso vai acontecer esse ano, tipo, 100%, principalmente, tipo, eu me mudar pra outro lugar, mas isso com certeza, tipo, ia ser um objetivo muito legal, mas que também eu não quero colocar tanta pressão de ser conquistado em 2026, sabe? Então, é, o podcast, eu, tipo, é o primeiro, assim, porque eu acho que a gente já tá caminhando bem pra isso, mas eu quero pelo menos começar a me movimentar em relação à minha independência também, sabe? Que eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falei muito, mas eu nunca fiz muito a respeito. Então eu quero Total. começar também a colocar isso nos meus planos. Eu acho isso uma É, ótima mentalidade para os objetivos. Que tipo, ok, você pode ter esse objetivo de ter independência e talvez eventualmente sair de casa em 2026. Mas se você não sair de casa em 2026, tá tudo bem. Pelo menos você começou, exato. sabe? E sair de É, casa é uma coisa que demanda muito esforço, não é só exato. sair de casa. Tipo, não, demanda muito planejamento e não sei o quê. E se você já começou esse planejamento, você já tá, tipo, com um passo pra fora de casa. Talvez não os 2 pés. Mas, É, enfim, é uma ótima mentalidade. Isso daí também dos nossos objetivos não é, sei lá, nossa, se você não fez tudo, você é uma bosta. Não. é. Não, mas do podcast 2026 vai prometer, tá? Esse objetivo É, aí, ele vai ter que isso a ser gente tá conquistado. prometendo. Prometemos Com as outras coisas eu sou mais tranquila, mas com o do só com o mais uma coisa, podcast não. não. Prometemos. Exato. Boa. Tá, passando pra próxima pergunta. O que você quer Hum. deixar pra trás em 2026? Cara, eu queria muito falar sobre isso, porque Hum. ai, não sei, gente. Esse ano eu estou por aqui com um papo de magreza, de monjaro e de pressão estética sobre as mulheres. Não sei, gente, não sei. Eu tô muito irritada. Eu tô muito irritada porque eu acho que esse ano foi muito ruim pra todas as mulheres, assim. Acho que, tipo, foram, sei lá, um mar de coisas muito ruins, assim, de opressão muito grande nos nossos corpos. Então, eu queria muito que isso acabasse em 2025, que isso não fosse pra 2026, o que eu acho que não vai acontecer, infelizmente. Mas eu queria muito que, tipo, a gente colocasse uma tampa em cima dessa merda de movimento, assim, de magras, magras, magras. E, tipo, acabasse com isso, sabe? Não sei. Eu tô parando de seguir, tipo, todas as influenciadoras que têm essa mentalidade. Eu não quero consumir esse tipo de conteúdo, eu não quero que achem que eu queira consumir. Isso também é uma coisa que me deixa muito irritada, que é, tipo, no meu Explore do Instagram, tipo, metade do conteúdo que eles veiculam tem relação com emagrecimento, dieta e, tipo, perda de Nossa, peso. sim, de propaganda. Exato. E, cara, eu não quero ver isso, eu não quero isso pra minha vida. Eu sou muito mais do que o meu peso na balança e as mulheres também são, e eu acho muito triste. A gente tá Uhum, falando de muitas pessoas que têm, enfim, transtornos de imagem muito sérios. As pessoas uhum. estão chegando no nível de magreza extremo, assim, não natural, usando esses medicamentos e não só os medicamentos, mas também essas dietas extremas e, enfim, essa cultura. Então, isso era uma coisa que eu realmente queria que acabasse em 2025, não é só na minha vida. Porque eu fiquei pensando, né, vou falar alguma coisa da minha vida, mas eu queria muito falar disso, assim, sabe? E se eu puder, de certa forma, alguém escutar isso, servir, falar, tipo, não sei, porque eu vi muito conteúdo agora recente de meninas falando, tipo, ai, gente, ninguém tá falando, mas todo mundo queria estar usando Monjaro, sabe? E eu e eu fiquei muito triste, assim, sabe, de ver esse Aham. tipo de conteúdo e lendo os comentários, porque quando eu vi esse post, eu fui ler os comentários, as pessoas concordando com isso, e eu queria dizer que, não, a gente não
tem que querer usar esse medicamento? Por que a gente queria usar esse medicamento, sabe? Por que a gente quer emagrecer desse nível? O que a gente odeia tanto na gente, sabe? E a gente não é menos por não ser magra. Então, eu queria falar isso exatamente porque eu não acredito nesse discurso. Eu entendo a dor das pessoas que estão passando por isso, porque realmente é muito difícil. Eu sou mulher, eu também sofro essa pressão. Eu também, às vezes, me olho no espelho e falo, cara, eu sou uma bola, porque eu não sou esquelética que nem as outras meninas da internet. Mas o que eu queria dizer é que não, a gente não pode ceder a isso, a gente não pode, tipo, não é que a gente não pode, né? Mas a gente tem que tentar não. E a gente tem que estar muito atenta a isso, e a gente tem que se fortalecer como mulheres, como grupo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se fortalecer muito, porque a gente sofre muitas violências, sabe? Então, eu não queria deixar de falar sobre isso nesse episódio, porque eu sou mulher, a Ana Lu também é mulher, e eu acho que a gente passa por muitas microviolências ao longo da nossa vida como mulheres, e muitas vezes a gente esquece que a gente tem que se reunir como grupo pra se defender delas, sabe? Uhum. Então, o que eu quero dizer é, eu quero que acabe com essa cultura e essa pressão estética absurda que tá sendo colocada em cima das mulheres, e também espero que essa rivalidade também que é colocada entre as mulheres com relação a isso também acabe, e que a gente consiga se fortalecer mais como um grupo, e que seja um ano de desenvolvimento também de pautas feministas nesse sentido. Eu acho que pegar a ressaca desse movimento pra fortalecer e conseguir construir coisas mais positivas, sabe? Então, é. Eu não queria polemizar, mas eu tive que polemizar, porque eu acho isso muito importante. Amiga, eu gostei muito do seu discurso, porque eu também vejo muito esse movimento na internet das pessoas naturalizando querer essa magreza extrema, porque a gente já passou por uma fase, nós como sociedade, de ver isso como um problema. Já, quantos filmes já não foram feitos sobre, enfim, esse problema? Uma coisa que eu quero deixar pra trás em 2026 é sei lá, às vezes eu entro num estado mental muito negativo de Uhum. me vitimizar, entendeu? E isso, sei lá, às vezes eu tô, tipo, andando, tipo, pro trabalho e eu fico, tipo, tadinha de mim, velho. É essa hora da manhã e eu andando pro trabalho, velho, tadinha de mim. Aí, sei lá, eu tô indo dormir tarde, porque eu cheguei tarde do trabalho, jantei tarde, eu, tipo, tadinha de mim, velho, tô dormindo muito tarde. Eu não sei o quê, tadinha de mim. É sempre isso e, tipo, mano, tá eu vou citar nossa mãe, tá muito barato, entendeu? Tipo, e isso, sei lá, ouvi recentemente alguém falando, mas eu não peguei exatamente a referência. Eu acho que foi um TikTok que eu tava vendo e eu passei, sabe? Que eu tô muito uma criança da iPad, recentemente. Eu tô passando muito conteúdo rapidamente, tipo, não fico no TikTok por mais de 30 segundos. Enfim, aí eu acho que era alguém falando que, tipo, a gente tá muito individualista nos últimos tempos. É muito individualista, então você só vê os seus problemas. E essa questão, que é uma questão do nosso mundo contemporâneo, das pessoas não estarem socializando tanto e as pessoas estarem meio que desaprendendo a socializar, é que Sim. quando você não socializa, você realmente fica muito individualista. Você percebe que os seus problemas estão muito suaves. Quando você vê os problemas dos outros, você vê que a vida dos outros tá muito pior que a sua, entendeu? E sei lá, eu acho que eu entro muito nesse ciclo de, tipo, tadinha de mim. Quando, tipo, não. Não, isso é até um tema que eu quero fazer, tipo, um episódio sobre, sabe? Eu acho que eu também me coloco muito nessa posição de vítima, e o tanto que isso é ruim pra gente, tipo, muito ruim. Então, às vezes a gente fica pensando que a gente tá se colocando numa posição boa. Não, na verdade você não tá se colocando, se fazer de vítima é bem ruim, assim, Uhum. pra sua autoestima, pra como as pessoas te enxergam também, enfim, não é muito, muito bom não, realmente é uma Você coisa, carrega mas uma. é, Você carrega uma carga eu, negativa. eu poderia fazer dessas palavras as minhas também, amiga, isso também é algo que eu quero deixar em 2026, em 2025, mas não sei se isso vai ser possível. Mas eu quero muito falar sobre isso também mais, porque nós mulheres também somos muito colocadas nessa posição de vítima desde que a gente é criança. E por quê? Por que que a mulher sempre tem esse papel, sabe? Eu acho que tem muitos desdobramentos pra gente falar sobre isso, sabe? Isso é E interessante. o tanto que isso vem de um lugar de muita opressão. Enfim. Gente, Uhum. desculpa, é que eu sou muito milituda, não dá. Eu tento não ser, mas no fundo eu sou. Uhum. Eu sou filha de quem eu sou, sabe? Minha mãe é ginecologista, não adianta. Eu sempre vou ter que problematizar.
Mas vamos partir pra última pergunta pra gente já finalizar aqui, né, galera? Que tá longo o negócio, mas eu espero que esteja sendo legal. Eu tô adorando esse episódio, fazer Uhum. esse exercício é muito importante, ainda mais fazer junto com alguém. Até se vocês Aham. quiserem usar esses materiais pra fazerem junto com as amigas de vocês, super Aham. recomendo. Tipo, gente, super passeio legal, assim, sei lá, vai na casa de alguém, pede pizza e vai fazer, tipo, metas pra 2026, sabe? Uhum. Enfim, última pergunta. Qual você quer que seja o grande tema de 2026? Eu coloquei alguns. Eu sei que essa pergunta é, Hum, tipo, qual você quer que seja o grande tema. Mas aí eu fui lá, aham. tipo, blá, 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 blá. Eu coloquei, Ideia de episódio. eu coloquei determinação, sucesso Hum, e tomar controle da minha vida. Porque, enfim, como eu já falei, eu já segui todo o roteirinho da minha vida que estava programado até então. Eu fiz a escola, script. fiz o ensino médio, fiz a faculdade agora. E agora eu tenho que tomar controle da minha vida, entendeu? E decidir o que eu quero, enfim. E eu coloquei, e viagens. Tudo. E você, Amei. amiga? Ai, gente, é porque nessa parte quando eu estava escrevendo as minhas respostas, eu, eu fiquei muito tocada com relação à pergunta, a antiga pergunta, com relação à magreza, e aí eu fiquei Hum. pensando muito nas mulheres, enfim. Eu tenho isso dentro muito de mim, assim, eu quero muito que meu trabalho cause impacto no mundo, assim, sabe? Eu não sei. Eu quero muito que o mundo seja um lugar melhor. E eu Uhum. sou meio. Como que eu posso falar? Eu fico meio desconcertada, às vezes, com como as coisas funcionam e, às vezes, com a falta de impacto que eu tenho sobre o mundo. Então, sei lá, até as coisas que eu faço aqui no podcast, eu faço sempre pensando que, tipo, putz, se eu conseguir mudar a vida de alguém, tipo, pra melhor, assim, eu já tô muito feliz. Não sei se é o caso, mas eu gosto de fingir que é. Mas o que eu coloquei como grande tema pra 2026, eu coloquei liberdade. Eu acho que a gente tá passando por uma fase muito complicada, e eu não tô falando só sobre as mulheres, mas também falando sobre as mulheres. São Paulo esse ano bateu um recorde desde 2015 de registro de feminicídio em 2025. E isso é uma coisa muito louca, assim, porque a gente tá na era mais, enfim, atual, assim, da conquista dos direitos e, enfim, das discussões de acesso à informação. E ainda ver que, assim, nós, mulheres, eu tô falando do meu lugar, porque também eu tô fazendo meu recorte de classe, gênero, principalmente de gênero aqui, né? Eu não posso falar sobre outras minorias, não tô falando sobre a minha. A gente tá passando por uma opressão muito grande e, assim, muito, muito cruel, nesse sentido e falta de liberdade. E eu acho que muitas vezes a gente acha que a gente é livre, mas a gente não é. E eu acho que a gente tem que discutir sobre isso sempre, sabe? A liberdade é um direito básico, assim, sabe? E a liberdade, ela implica em muitas coisas, e até a liberdade para viver, de existir. Então, eu queria muito que esse fosse um tema para 2026, porque eu acho que ele, enfim, é transversal a muitos temas que são muito importantes para muitos grupos, sabe? Então, dá pra você debater a liberdade sobre diversos ângulos. E eu queria muito que esse fosse um tema, que eu acho que às vezes a gente menospreza um pouco, que a gente meio que take for granted. Mas não é, não. Nada é garantido. E a liberdade muito menos. Então, Nossa, amiga, eu concordo 100%. Achei lindo esse discurso também. Mas, mano, É, finalizando, eu só queria falar. Agora a gente terminou as perguntas. Gente, eu tô muito curiosa pra saber como 2026 vai ser. Eu tô muito curiosa pra sim, sentar, tipo, no final de 2026 e tá fazendo minhas reflexões. Eu quero ouvir esse episódio de novo. Gente, sim, 2026 é ano de eleição. É ano de eleição presidencial. É ano de Copa do Mundo. Isso em si já é grandíssimas sim, coisas. sim, Eu tô muito curiosa pra saber como vai ser. Vai ser nosso primeiro ano como formada, amiga. Eu e a Amanda, a gente se formou. Vai ser nosso sim. primeiro ano, assim, na selva, que é o mercado de trabalho. Tô É. muito curiosa pra saber como vai ser. Sim, não, e vai ser muito legal, assim, eu tô ansiosa pro próximo episódio que a gente vai gravar no ano que vem e poder reescutar o que a gente falou aqui e, enfim, ver o que a gente vai achar, sabe? Acho que isso vai ser muito interessante, porque vai ser o exercício de voltar e escutar um episódio de um ano atrás. É diferente, Sim! porque a gente sempre escuta os episódios de uma semana, 2 semanas atrás, então não muda muita coisa, mas eu quero ver o que eu vou achar. É. Mas, enfim, finalizando, eu quero saber o que vocês acharam desses 2 episódios nossos, dessa série breve, mas de finalização de um ano e de início de outro ano. A gente ajudou vocês de alguma forma com essas perguntas. Enfim, seja com essas provocações que a gente faz em forma de pergunta, seja com as nossas respostas. Elas suscitaram uma reflexão com vocês, eu quero muito saber. 2026 é um ano que promete pro Só Mais Uma Coisa. Queria agradecer vocês que finalizaram 2025 com a gente, pegaram os primeiros 5 meses do podcast e agora estão iniciando um novo ciclo, um novo ano com a gente. Sim. Eu espero que vocês fiquem 2026 inteiro com a gente, enfim,
fique essa jornada com a gente. Enfim, é isso. Eu só queria agradecer também as pessoas que escutaram e acompanharam a gente também em 2025. A gente já agradeceu esse no último episódio, mas nunca é pouco, gente. Porque vocês foram muito legais de abraçarem um projeto nosso, que é muito iniciante. A gente realmente tá aprendendo muito fazendo. A gente não tinha se preparado, a gente não sabia como é que ia ser. E tá sendo um processo muito legal, de muito aprendizado, de troca. Então a gente só quer que o podcast cresça, que ele faça sentido pra vida de vocês e, enfim, tem muito significado pra gente. Então, agradecer mais uma vez, agora começando o ano também, e que vocês, enfim, usem esse podcast, se comuniquem com a gente, que a gente troque muito também. Esse é um dos grandes objetivos do podcast, pra gente poder, enfim, criar uma comunidade. E eu acho que é isso, né, amiga? Tem mais alguma coisa que você quer falar? Só mais uma coisa, amiga, eu tenho pra falar. Qual Diga é? sua música da semana. Putz, a minha música da semana, ela vai ser uma música antiga do ABBA, que é Super Trooper. Eu amo essa música. Ela tá, tipo, super viralizada, né? Agora no TikTok, sei lá, tem 1 milhão de trends e tal. Mas eu amo essa música. E eu amo Mamma Mia também, Amo o Mamma Mia. musical. Então fica aí de recomendação. E super vibes fim de ano, começo de ano, época de recesso, Total, assim. festas. É muito gostoso de assistir. E é, Uhum. tipo, super verão também. Então essa é a minha música da semana. E a sua? Amiga, eu vou meio que me retratar do episódio passado. Minha música da Hum. semana do episódio passado, na real, não foi. Eu não vou me retratar, foi da Sabrina Carpenter, foi minha música da semana, tipo, do ano. Mas eu lembro que eu falei que uma das minhas descobertas musicais eu tinha falado que era Deeply Still in Love, do Role Model. E, tipo, ok, foi a música que me introduziu a ele, mas a minha música favorita dele chama Sun Protector, você sabe? Mano, é a música muito dele que, fofo. tipo, eu mais sinto coisas quando eu escuto, tipo, mano, a ponte dessa música, sabe? Aquele momento mais emocionante, mais. Nossa, é muito emocionante, tipo, a música cresce muito. Nossa, Nossa, eu amo preciso muito ouvir, eu essa não lembro música. de ser assim. Mas Não? eu sei que música é. Nossa, Não lembro eu de amo sentir muito. muitas coisas agora, eu Sério? quero, tipo, Tipo, quando a sentir. música tá crescendo e ele fala, Am I guilty? Nossa, me pega muito. Sério? Eu juro, Nossa, eu amo. E eu legal. também queria falar, gente, a mãe Lela Brandão anda escutando a gente, porque ela falou do Role Model. Ele era uma das obsessões da semana atuais dela. E eu fiquei tipo, gente, tem uma conexão vindo aí. Ela não escutou o podcast, mas tá um passo a mais. Tá chegando, quase. Sim. E eu tenho uma coisa pra falar também. Eu fui no evento da Lela Brandão, eu não falei isso aqui no podcast, e eu conheci a minha mãe. Eu subi no palco dela, gente, eu sou muito cara de pau, sério. E aí a gente, enfim, eu abracei ela, aluguei uma caneca, contei um choro da semana meu. Foi, tipo, muito legal. E ela é muito diva, tipo, enfim. Provavelmente as pessoas que escutam aqui a gente também devem escutar ela. Se não escutam, escutem, porque é muito bom. Eu amo o podcast dela, enfim. E é isso, gente. Acho que agora a gente pode Comunicados finalizar, gerais. né? Comunicados gerais, nós somos só mais uma coisa.pod no Instagram e no TikTok. Vocês podem escutar esse podcast tanto no Spotify, no Apple Music ou no YouTube. E no Spotify e no YouTube em vídeo também vocês podem assistir a gente. Mas se vocês não quiserem assistir, se quiserem só escutar, dá pra fazer também no YouTube e no Spotify. Então, gente, relaxa aí. No nosso Instagram a gente posta as artes com relação aos nossos posts. Então, o que a gente tá tentando fazer agora também é fazer posts, tipo, mais relacionados ao conteúdo. Então, que podem ser conteúdos que vocês podem repostar, enfim, que tenham significado com passagens dos nossos episódios. E no nosso TikTok a gente tem os cortes do episódio. Então, se tiver algum trecho que vocês se identifiquem, vocês queiram mandar pra alguém, pra pessoa escutar, às vezes chamar a pessoa pra vir escutar a gente, estão lá. Vocês podem seguir eu e a Ana Lu também no TikTok. No momento, o meu TikTok é um nome meio ruim, que é o meu nome mesmo, que é A Sklovitz, A de Amanda, Sklovitz é meu sobrenome, então é meio osso de achar. Ana Lu, qual que é o seu TikTok? Mano, é Nana Lu. Eu não sei quantos As são, mas são uns 4, eu acho. A gente vai ter que mudar os nomes dos nossos TikToks, isso vai vir aí pra gente fazer algo mais fácil fazer de uma vocês divulgação encontrarem. melhor. É. Amiga, eu quero só te complementar pra falar da nossa comunidade no WhatsApp que a gente criou recentemente. É o lugar Sim. mais fácil de vocês serem notificados quando a gente lança episódios novos. A gente também vai pedir sugestões pra vocês, pedir mais interações. A gente vai mandar todos os links de referências nossas do episódio lá. Gente, vai ser o jeito mais fácil de vocês acompanharem o podcast. Sim. Super recomendo que vocês entrem. E a gente vai deixar na descrição de todos os episódios a partir desse.
Sim. o link. E assim, olha, não tem comunidade no Instagram porque a gente ainda não bateu 100.000 seguidores. Então, assim, É verdade. trabalhem, viu? Compartilhem, que aí vem aí a comunidade no Instagram também. Mas, enfim, espero que vocês gostem. Os TikToks meus, eles não são tão relacionados com o podcast em si, mas também tem relação. Mas é sobre outros conteúdos que a gente posta. Espero que vocês gostem. Isso conta um pouquinho mais da nossa vida fora daqui. E é isso, né, amiga? É isso. 2026 a gente vai continuar postando episódios toda quinta-feira. O ano começou numa quinta-feira, então isso é um ótimo sinal. E a gente ama vocês. Obrigada por escutarem a gente. Sim! E é isso. Até quinta que vem. Até quinta que vem. Bom 2026 pra vocês, gatas. Uhul. Vai ser nosso ano. Uhul! Tchau. Tchau!